Bom, então vamos começar mais um vídeo contando um pouco da história daqui de Piripiri, tá? Deixa o likezinho, incentivando a Bilinha a continuar a pesquisar a nossa história e repassar para vocês através dos nossos vídeos, viu? Mete o dedo aí no like e vamos para o vídeo de hoje. Bom, então assim, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês que tudo começou quando o Altino Rodrigues de Andrade nasceu em 1865, lá em Pedro II. O seu pai, o Inácio Rodrigues de Andrade e Souza, tinha 24 anos e sua mãe, a Leonor Pérez de Oliveira, tinha 21 anos. Ele teve pelo menos 5 filhos e 5 filhas com a Genuína Maria da Silva. Ele faleceu em 28 de março de 1907, lá em Pedro II, com apenas 42 anos. Quando a Genuína Maria da Silva nasceu em 1867, aqui em Piripiri, o seu pai, o Raimundo José do Rego, tinha 21 anos e sua mãe, a Raimunda Inácia da Silva, tinha 18 anos. Aí quero abrir aqui um parênteses com vocês para contar que, naquela época, o Raimundo e a Raimunda eram com Y. E o Inácia ainda é o Ignácia, né? Porque ainda tem o G depois do I, né? Então, assim, desde aquela época que o povo gosta de enfeitar os nomes. Bom, aí, continuando, né? A Genuína teve pelo menos 5 filhos e 5 filhas com o Altino Rodrigues de Andrade. Ela faleceu em 5 de janeiro de 1963, aqui em Piripiri, com 96 anos. Entre os 5 filhos e as 5 filhas de Altino e Genuína, nasceu o Mécio Rodrigues de Andrade. Ele nasceu em 1º de março de 1905, em Pedro II. Aí quero contar para vocês que, até 1911, Pedro II não era chamado de Pedro II. Era chamado de Itamaraty. A partir de 1911 foi que passou a ser Pedro II. E o que tem a ver Itamaraty? Também não sei. Sei que só fui atrás para descobrir o que significa Itamaraty e vi que significa Rio das Pedras Pequenas ou Pedra Branca. O significado, não sei, mas também sei que não é aquela AM que tinha aqui muito antigamente, né? Que acho que eu me lembre, é a primeira rádio daqui de Piripiri. E também não é o palácio lá de Brasília, né? Não sei o significado, porque que existia essa cidade de Itamaraty, mas se souber, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, continuando. O seu pai, o Altino Rodrigues de Andrade, tinha 41 anos e sua mãe, a Genuína Maria da Silva, tinha 38 anos quando o Mécio nasceu. Ele casou-se com a Rosa Rezende da Silva em 28 de dezembro de 1929. Eles tiveram pelo menos 2 filhos e 3 filhas. E ele faleceu no dia 1º de janeiro de 1992, aqui em Piripiri, com 86 anos. Aí, quando o Francisco Félix da Silva nasceu em 1868, aqui em Piripiri, o seu pai, o Plácido Félix da Silva, tinha 32 anos e sua mãe, Alina Rosa de Oliveira, tinha 30 anos. Ele casou-se com a Anísia Rosa de Melo Rezende em 22 de abril de 1891, né? Praticamente um século, um dia e um ano depois que Tiradentes foi enforcado com Confidência Mineira, aquele negócio que a gente estuda em história junto, né, com
a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Aí eu só achei interessante essa coincidência. Enfim, casou aqui em Piripiri. Eles tiveram pelo menos 5 filhos e 8 filhas. Foi pouca gente, né? Ele faleceu em 2 de junho de 1955, aqui em Piripiri, com 87 anos. Quando a Anísia Rosa de Melo Rezende nasceu em 1873 aqui em Piripiri, o seu pai, o então prefeito, né, naquele dia e naquele ano, o Antônio Coelho de Rezende, tinha 29 anos e sua mãe, a Filomena Rosa de Rezende, tinha 27 anos. Ela casou-se com o Francisco Félix da Silva em 22 de abril de 1891, aqui em Piripiri. Eles tiveram pelo menos 5 filhos e 8 filhas. Ela faleceu em 10 de agosto de 1936, com 63 anos. Entre os filhos de Francisco Félix da Silva e Anísia Rosa de Melo Rezende, estava a Rosa Rezende da Silva, que nasceu em 26 de agosto de 1909, aqui em Piripiri, na comunidade Lagoa, que não sei se ainda existe ou não, mas que ficava ali pelas bandas do Caldeirão. E o seu pai, o Francisco Félix da Silva, tinha 41 anos e sua mãe, a Anísia Rosa de Melo Rezende, tinha 36 anos. Ela casou-se com Mécio Rodrigues de Andrade em 28 de dezembro de 1929, passando a se chamar Rosa Rezende de Andrade ou Rosita Andrade. Eles tiveram pelo menos 2 filhos e 3 filhas. Ela faleceu em 14 de julho de 1999, com 89 anos, aqui em Piripiri. Dentre os 2 filhos e as 3 filhas do Mécio e da Rosita Andrade está a caçula Maria Helena, a quem a Renata e o Rafael chamam de mamãe e eu a chamo carinhosamente de Maria, mas ela também é minha mãe. E eu sou também a caçula dela, tá? Eu sou a caçula da caçula. Então, tudo isso foi só para contar que do casamento do Joaquim do Nelo com a Dona do Carmo, nasceu o Hamilton de Souza Cavalcante, e do casamento do Mécio com a Rosita Andrade, nasceu a Maria Helena Rezende Andrade, e que depois de que casou com o Hamilton, acrescentou o Cavalcante, passando a se chamar Maria Helena Rezende Andrade Cavalcante. A gente tem que tomar um fôlego porque o nomezinho é um pouco grande, né? Bom, o Hamilton e a Maria Helena casaram-se aqui em Piripiri em março de algum ano. Aí acredito que... ela até me disse, mas eu esqueci. Sei que se casaram em março, aqui em Piripiri. Tiveram 2 lindas filhas e um lindo filho, tá? E entre as 2 lindas filhas está essa que vos falo, né? A caçula mais linda de todas. Bom, tudo isso foi para poder contar, vou dizer aqui na ordem de nascimento, tá? Foi para poder contar para a Andréa, a Júlia, a Isabel e a Sofia de onde elas vieram, viu? É a história da família delas, tá? Do avô e da avó delas. Então, aí eu vou contar também para elas que a trajetória da família Andrade aqui em Piripiri é marcada por uma transição histórica de uma elite econômica baseada na exportação de cera de carnaúba, que eu vim descobrir que o vô Mécio exportava cera de carnaúba fazendo a pesquisa para esse vídeo, porque até então eu era crente e abafando que ele tinha
ganhado o dinheiro dele vendendo apenas tecido. Porém, descobri que o forte mesmo, que deu mesmo o din-din, o leitinho das crianças, foi a cera de carnaúba. Não foi só apenas o tecido. Bom, então de uma elite econômica baseada na exportação de cera de carnaúba para uma força política influente na administração municipal e estadual. Menino, este Google viaja. Enfim, no século XX, membros da família Andrade, como o Vomécio, consolidaram sua influência através do comércio da exportação de matérias-primas, como eu acabei de dizer, a cera de carnaúba. O Mécio Andrade foi um dos grandes exportadores de cera de carnaúba, que era considerada, o ouro da região e que movia a economia local. A memória da loja ou do comércio no seu Mécio, rima, reflete a importância dos grandes depósitos de mercadorias que serviam tanto para o abastecimento local quanto para o escoamento da produção rural. Ainda rimou também. O principal legado do Vomécio foi a sua conhecida loja ou comércio, lembrada por moradores antigos porque vendia produtos básicos como farinha, açúcar, café, querosene e tecido. Funcionava como ponto de encontro, que a galera ia lá se reunir para fuxicar, porque o fuxico sempre existiu aqui em Piripiri, é o que movimenta a cidade, é o fuxico, e atendia tanto moradores daqui da cidade, quanto moradores da zona rural. O Mécio Andrade, ele é lembrado como alguém que mantinha relações de confiança com os clientes, que vendia fiado para as famílias conhecidas, O fiado, hoje em dia, é o crédito do cartão. Você não vê mais ninguém ali anotando na cadernetinha o que a pessoa está devendo, Hoje em dia, só passa no crédito. Para vocês verem como mudou, Então, ele tinha papel importante na organização do cotidiano da cidade. Que diabo que o vovô tinha a ver com a família dos outros, minha gente? Então, atualmente, o sobrenome Andrade, aqui em Piripiri, está ligado a empreendimentos comerciais e realmente eu vi alguns comércios, farmácias e outras lojas que o dono tem o sobrenome Andrade, porém eu não sei se chegam a ser o mesmo Andrade que o meu, mas que tem o sobrenome Andrade lá no nome tem, tá? Então, de empreendimentos comerciais quanto à gestão política. Da gestão política eu sei que chega ainda a ser meus parentes. Tá? A família Andrade permanece como uma das referências da identidade de Piripiri, unindo tradição dos antigos casarões e armazéns à política contemporânea, a política atual. Bom, essa parte aí realmente eu confesso que pode ser verdade, tá? Mas essa parte do cotidiano da cidade é viagem do Google, Bom, então, como eu já disse anteriormente, esse vídeo e o vídeo passado é só para contar para minhas 4 sobrinhas de onde elas vieram, tá? A história da família delas, tá bom? Então, pedindo mais uma vez, deixa o likezinho para a Bilinha contar também outras histórias aqui de Piripiri, não só para ela, mas para todo mundo. Deixa o like, incentiva a Bilinha a continuar a pesquisa, tá bom? Até o próximo vídeo.